Na paz do Senhor, mais uma vez nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e guardarmos a sua palavra. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos primeiramente Te agradecer por esses momentos tão preciosos que temos de meditação na Tua Palavra. Colocamos a nossa vida diante de Ti, colocamos a vida dos nossos irmãos em Cristo diante de Ti, que a Tua Palavra venha realizar no nosso interior uma obra poderosa de libertação, de renovação e de fortalecimento. Alcança a Tua Igreja, alcança os nossos irmãos em Cristo, dá-nos da Tua bênção, dá-nos do Teu poder. Nós esperamos em Ti e temos a certeza que a boa obra que o Senhor iniciou, Tu és fiel para completá-la até aquele grande dia. Esteja conosco, Senhor, abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos. Nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós queremos dar continuidade a esse assunto, a esse tema que temos estudado durante esses últimos domingos. E gostaríamos de pedir a atenção de todos os irmãos que meditem conosco na Palavra de Deus e possamos firmar a nossa fé, os nossos caminhos, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. O tema de hoje é o juízo divino e as dispensações. O juízo divino e as dispensações. E o nosso texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Um texto que nós temos lido com frequência. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Portanto, o tema de hoje, o juízo divino e as dispensações. E o nosso texto-chave, Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. O primeiro tópico são os padrões de julgamento de Deus. Os padrões de julgamento de Deus. E eu gostaria de ler dois textos. Um deles está em Isaías, capítulo 33, verso 22, que diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E também em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12, Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, e aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és e que julgas o próximo? Bom, antes de nós entendermos, esse tema, agora esse primeiro tópico, os padrões de julgamento de Deus, primeiro três definições importantes para que a gente dê sequência ao estudo. Primeiro, que é dispensação. O que é dispensação? Já que o nosso tema fala o juízo divino e as dispensações. Então, o que é uma dispensação? O que são dispensações? Dispensação é o período de tempo durante o qual os homens são provados a respeito da obediência a certa revelação da vontade de Deus. Teologicamente, na medida em que a revelação divina desenvolvia-se na história, o homem era responsabilizado pelo conhecimento de sua origem e de seu dever perante o Criador de todas as coisas, não obstante a própria criação já manifestasse a existência de Deus, que é o texto que nós lemos em Romanos capítulo 1, versos 18 e seguintes. Nas dispensações e ou no desenvolvimento da história, há uma relação entre a revelação de Deus e o tempo da criação, que culmina na encarnação do Verbo e na manifestação da salvação pela fé em Cristo Jesus, ora profetizada na eternidade. Então, quando falamos o juízo divino e as dispensações, nós estamos falando de uma revelação que se desenvolve ao longo da história. Uma revelação
que é cumulativa e ela tem o desenvolvimento. Na história, Deus revelou a sua pessoa, o que ele é, a forma como ele age, os seus juízos, os seus atributos, todo o seu ser se insere na revelação que ele faz de si mesmo. E essa revelação obedeceu a um determinado momento da história. Nesse momento da história, Deus se revelou e o homem, por essa revelação, passou a conhecê-lo. Temos a própria criação como um testemunho da revelação de Deus, mas o que para nós hoje importa entender é que essa dispensação está relacionada a um período em que o homem tem conhecimento da revelação de Deus e nessa revelação ele é responsabilizado. Nessa revelação ele tem o dever de obedecer, o dever de temer a Deus, o dever de amar a Deus. Então, nesse primeiro ponto nós temos a dispensação, a definição sobre dispensação, uma definição sobre justiça, virtude que inspira o respeito dos direitos de outrem, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, princípio básico que mantém a ordem social e espiritual através da preservação dos direitos em sua forma divinamente justa e reta. Deus faz justiça quando aplica suas normas de conduta para decidir sobre o homem. Então, o que interessa a nós? O que é essa justiça? É esse princípio que rege a ação de Deus para julgar o homem. Para julgar o homem através de normas, através de regras e princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ok? Então, justiça. Nós temos o juízo. O juízo é o ato representado por um julgamento solene. É o sentenciamento de uma demanda através de normas de conduta que disciplinam a vida em sociedade e com Deus. O homem é demandado por Deus para prestar contas de sua vida pelo exercício de sua liberdade, seja para o bem, seja para o mal, quer para a vida eterna, quer para a morte eterna. Então nós temos o juízo, um sentenciamento de Deus. Nós temos o juízo, um julgamento de Deus. Seja para a vida, seja para a morte. No exercício da liberdade do homem, ele age. E essa atitude provoca em Deus um julgamento. Para a vida, se é pela aprovação, ou para a morte, se é pela reprovação. Então nós temos inicialmente essas três definições sobre dispensação, justiça e juízo. Agora, os juízos e os julgamentos de Deus podem ser interpretados sob duas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista da causa. Então, o juízo e o julgamento de Deus do ponto de vista da causa, a perspectiva da causa. Deus julga a partir de um modelo, de um parâmetro, de regras, de princípios e de fundamentos. Deus não formula o seu juízo do nada, mas de um padrão absoluto do que efetivamente é perfeito e bom, o qual se torna um modelo santo, justo e reto para o julgamento de toda a criação. Nesse contexto, Deus estabelece seu julgamento de acordo com um modelo de conduta que, por expressar sua perfeita santidade e retidão, não passa pelo escrutínio, pelo exame e pelo arbítrio, pela decisão do homem. Por isso Paulo afirma, quanto a Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso está lá em Romanos, capítulo 11, verso 33, parte final. Portanto, o homem não tem autoridade para colocar a Deus no banco dos réus, como se ele precisasse prestar contas de suas obras e de seus juízos. É totalmente equivocado por parte do homem entender Deus segundo seus conceitos de justiça, juízo e verdade. Não se pode compreender a Deus pelo homem. O homem só pode compreender a Deus pelo próprio Deus ou pela revelação que ele faz de si mesmo. Biblicamente, há uma referência divina que está infinitamente distante da compreensão humana. Então, essa primeira perspectiva, que é do ponto de vista da causa, Deus julga a partir de um modelo, a partir de uma referência, a partir de um padrão, a partir de um parâmetro que ele mesmo estabeleceu. Ele mesmo estabeleceu com base em valores do que ele entende, do que ele julga que é reto, que é santo e o que é justo. Então ele não julga do nada. Deus tem padrões, Deus tem um modelo, Deus tem normas pelas quais
ele adota certo tipo de comportamento em relação ao homem. Então há uma causa, uma causa. Não é do nada, mas há uma razão, há uma causa, há uma origem nesse julgamento. E essa origem está no próprio Deus. No próprio Deus. Numa ordem, numa competência, numa razão eterna que só ele tem, que o homem nunca vai entender. Então há uma causa, e uma causa estabelecida pelo próprio Deus, de um Deus que é justo, reto em seus caminhos. Então esse é o ponto de vista da causa. Agora nós temos o ponto de vista do efeito. A segunda perspectiva desse juízo. Deus julga para uma finalidade ou para produzir um resultado que nunca está desatrelado de seus atributos eternos, os quais atestam a representação de um ser absolutamente santo, justo e reto em seus caminhos. Em seu juízo, Deus visa a preservação de um bem maior, isto é, a vida em sua essência, considerada em toda a sua amplitude. Para que se mantenha a ordem espiritual da existência e tudo o que há, é indispensável que Deus manifeste, por força de seu domínio, os juízos que lhe competem como legislador e juiz de todas as coisas criadas. Então temos o ponto de vista da causa e temos o ponto de vista do efeito desse juízo. Esse juízo tem uma finalidade saudável. Esse juízo tem uma finalidade boa, que é a manifestação da vontade de Deus, que é santa, justa e reta. Santa, justa e reta. Como nós falamos, o juízo, pelo seu efeito, visa, na sua essência mais pura, a preservação da vida, mas em toda a amplitude. Como nós falamos na semana passada, o pecado, onde tocou, naquilo que ele atingiu, trouxe grande mal, trouxe grande desgraça, trouxe um ambiente de desequilíbrio, de caos. E no juízo que Deus executa sobre o homem, no juízo que há sobre a criação, quando assim Deus age, é porque ele está restabelecendo essa ordem espiritual, restabelecendo esse mínimo de equilíbrio espiritual, porque toca na sua santidade, toca na sua pessoa. E como nós falamos, o homem age dentro de um limite. E Deus tolera a liberdade do homem dentro de um limite. Atingindo esse limite, atingindo a Deus, então, irmãos, há o juízo, há um julgamento, há uma causa perante Deus. Uma causa que é colocada diante desse tribunal. O que nós temos em Deus é que ele não é apenas um juiz, como nós lemos em Isaías e lemos em Tiago. Ele é, ao mesmo tempo, o poder legislativo, ele é o poder executivo e ele é o poder judiciário, porque ele é o legislador, ele é o poder legislativo, ele é o juiz, ele é o poder judiciário e ele é o rei, ele é o poder executivo, como nós lemos em Isaías. Ele arroga a si, ele traz a si, ele encerra em si todos esses atributos, todas essas qualidades, porque naturalmente ele é o criador de todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas. Então Deus tem todo o poder, Deus tem todo o controle, Deus tem todo o domínio. Dentro dessa perspectiva da causa e do juízo, o homem não consegue compreendê-lo, o homem não consegue minimamente que seja, alcançar essa mente eterna, essa mente divina, senão pela própria revelação de Deus, desse Senhor, desse Criador que tem o domínio de todas as coisas. O homem não tem a mínima condição, a mínima competência, a mínima capacidade de chegar diante desse Deus e questioná-lo naquilo que ele age, em seus juízos, naquilo que ele decide fazer como juiz, como legislador e também como um chefe do executivo, porque o Senhor tem em si todas essas qualidades, ele tem em si todos esses atributos. Então, nesse primeiro ponto, os padrões de julgamento divino, segundo do ponto de vista da causa, do ponto de vista do efeito, Deus está muito além do homem, e o homem está muito aquém de Deus. Se o Senhor não se revela ao homem, o homem não consegue compreendê-lo segundo o que ele efetivamente é. O homem poderia, no seu esforço, tentar compreendê-lo, mas as suas conclusões a respeito desse Deus seriam equivocadas,
porque partiria de uma percepção humana, totalmente pessoal, totalmente limitada de alguém que está tentando chegar no eterno. Para que o homem tenha, para que nós tenhamos uma certa compreensão do eterno, há necessidade que esse eterno se manifeste, há necessidade que esse eterno se revele. Então nós temos nisso a causa e temos nisso um efeito. Deus não foi aconselhado por ninguém, Deus não foi orientado por ninguém. Ele é o seu próprio conselheiro, ele é o seu próprio, ele tem em si o domínio de todas as coisas. Ele não ouve ninguém, ele não é confidente de ninguém. Mas ele tem em si o pleno controle. Deus tem em si o pleno controle de todas as coisas. Então nós temos a causa e temos o efeito. A causa não é do nada, mas é a partir de alguma coisa, e alguma coisa muito santa, alguma coisa muito real, espiritualmente falando, alguma coisa muito reta, alguma coisa muito justa. A partir dessa existência real, dessa existência absolutamente justa, reta e santa, é que Deus então faz o seu juízo, Deus executa o seu juízo. Nós temos a causa, e quando ele executa o seu juízo, o seu efeito é a preservação da vida, na sua essência mais pura e em toda a sua amplitude. Não nos esqueçamos, como falamos na semana passada, que o pecado atingiu todas as esferas da criação. Todas as esferas da criação. Onde o pecado tocou, ele deixou a sua marca negra, a sua marca de sujeira, a sua marca e o seu sinal de morte. Então houve a necessidade que esse juízo viesse a ser executado e que agora a justiça de Deus se manifestasse em Cristo Jesus para que todas essas marcas do pecado fossem apagadas e essa criação fosse restabelecida. Ou como nós lemos em Romanos, uma criação que até hoje geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a sua redenção, aguardando a conclusão desse processo, da definição desse juízo, da definição desse julgamento, como, sabe, como se fosse uma ação judicial que se estende durante certo tempo, e essa criação, que é a vítima dessa circunstância, aguarda a decisão final. Uma decisão final que, na verdade, já foi proferida, já foi prolatada, mas ela está sendo preparada para que no momento em que for executada, tudo esteja preparado, essa dispensação esteja preparada, o tempo esteja preparado, a história esteja preparada, a humanidade esteja preparada e a Igreja de Cristo esteja preparada. Então esse juízo, precisamos entender, vai muito além de nós, porque ele está fundamentado numa causa santa que excede o nosso entendimento, é uma causa eterna. É uma norma, é um fundamento, são princípios, modelos, padrões eternos, que o homem, quando diz que não entende ou quando julga mal a Deus, é normal, porque ele efetivamente, na sua limitação, na sua razão humana, não pode, nenhum homem pode alcançar a Deus, nenhum homem. Nós só podemos compreender o Senhor, compreender a Deus a partir da revelação que ele faz de si mesmo pela sua palavra em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, a perfeição da justiça de Deus. E isso é extremamente importante, porque é um questionamento que se faz durante todo o tempo para nós que somos o Senhor. Especialmente aqueles que não conhecem o Senhor, os ímpios, as pessoas que ainda não têm o pleno entendimento da palavra de Deus, é um questionamento importantíssimo. E pela Bíblia nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, de que Deus é justo e perfeitamente justo nos seus atos. Então, nesse segundo tópico, a perfeição da justiça de Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos, lá em Gênesis, capítulo 18, versos 20 a 25. Olha que texto importantíssimo e que expressa perfeitamente como Deus age aqui na história de Abraão. Então nós temos em Gênesis capítulo 18, versos 20 a 25, o juízo de Sodoma e Gomorra. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor
que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Olha que diálogo interessante entre Abraão e Deus. Os irmãos conhecem a história, o juízo de Sodoma e Gomorra. Antes da execução desse juízo, o Senhor diz a Abraão: eu descerei e farei esse diagnóstico, essa avaliação sobre o estado dessas duas cidades, sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão, sabendo que eram cidades habitadas por injustos, por ímpios, ele de antemão intercede em favor daquelas pessoas, por conta dos justos. E ele então diz: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Nesse exemplo que nós temos aqui na história de Sodoma e Gomorra, nesse diálogo entre Abraão e o Senhor, entre Deus e Abraão, nós podemos aplicar para todos os atos que são praticados pelo Senhor, em seu juízo e em sua justiça. Deus nunca vai condenar o justo com o injusto. Pelo contrário, pela história que nós temos aqui, ele vai preservar os injustos por amor aos justos. Ele não vai condenar o justo junto com o injusto. Ao contrário, o injusto será abençoado e será preservado por amor a esses justos. E temos aqui na narrativa 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, 10. E até o fim, o Senhor afirma para Abraão: se tiverem 10 justos, 20 justos, 30 justos, 40 justos, 45 ou 50 justos, por amor a esse grupo de justos, eu preservarei toda a cidade, ainda que isso beneficie os injustos. Então, com base nesse texto, com base nessa história que já está logo no início, do cânon bíblico, nós podemos afirmar categoricamente que Deus não é injusto, que Deus é perfeito na execução da sua justiça. Por isso esse segundo tópico, a perfeição da justiça de Deus. E a perfeição dos juízos e dos julgamentos de Deus pode ser interpretada também sob duas perspectivas. Primeiro, do ponto de vista divino, Deus não é injusto, que é o que nós temos aqui. E do ponto de vista humano, o homem não é justo. Do ponto de vista divino, Deus não é injusto. E do ponto de vista humano, o homem não é justo. Nós temos, por exemplo, em Jó, capítulo 40, verso 8, uma afirmativa muito grave de Deus no diálogo entre a justiça de Deus e a justiça do homem, ou melhor, ou entre a justiça de Deus e a injustiça do homem. E nesse caso especificamente de Jó, já que Jó era um homem justo, reto e temente a Deus, o Senhor afirmou isso de Jó. Ele disse: Jó, o meu servo, é justo, reto e temente a Deus. Então, nesse versículo 8 de Jó, capítulo 40, nós temos um embate, um conflito, um atrito entre duas justiças. A justiça de Deus e a justiça de um homem que era justo. A justiça de um Deus justo e a justiça de um homem que também era justo. No caso, era o justo, reto e temente a Deus Jó. E o Senhor diz assim: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Veja que não há nenhuma possibilidade do homem ser justificado por seus valores sem que ele condene a Deus. Por outro lado, também não há nenhuma possibilidade do Senhor manter íntegra a sua justiça ou manter íntegro o seu juízo sem que isso acarrete o julgamento do homem e a condenação do homem. Porque na comunicação, no diálogo entre essas duas justiças, Deus é justo e o homem é injusto.
E no caso de Jó, que era um homem justo, ainda assim a sua justiça não poderia se sobrepor à justiça de Deus. A sua justiça, a sua retidão, o seu temor a Deus, essas qualidades não poderiam se sobrepor à justiça de Deus. De modo que todo o sofrimento que Jó teve não foi um ato de injustiça de Deus, não foi produto do pecado de Jó, mas nós sabemos e nós já estudamos que toda a aprovação que Jó passou, por mais duro que tenha sido, foi em função da sua justiça, não foi em função da sua injustiça. E porque ele sofreu em função da sua justiça, não quer dizer que Deus seja injusto. Não quer dizer que Deus seja injusto, porque só há uma maneira do homem se justificar na sua justiça, é ele condenar a Deus. Só há uma maneira do homem declarar-se justo diante de Deus, é ele se assenhorear dos seus valores, dos seus conceitos, dos seus padrões e das suas normas, e através do seu juízo ele dizer, eu me justifico, e com base na minha justificativa, ou com base na minha justiça, eu te condeno, Deus. Então, o que nós temos nessas duas perspectivas a respeito da perfeição da justiça de Deus? Que, do ponto de vista divino, Deus não é injusto. E do ponto de vista humano, o homem não é justo. Pode-se afirmar com plena certeza que Deus não é injusto em seus juízos e que o homem não é justo em seus julgamentos. O juízo decorrente da destruição de Sodoma e Gomorra é um testemunho fidedigno e realista da atuação de Deus em sua relação com os justos e injustos. Para nós, demonstra que desde o início não se pode atribuir a Deus nenhuma injustiça nos julgamentos que profere em face do homem. Reiteradamente, a Bíblia afirma que Deus julga os povos com retidão e equidade. Vejamos apenas alguns textos, que são muitos. No Salmo, capítulo 9, versos 7 e 8, diz assim, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Nós temos ainda no Salmo capítulo 7, verso 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 119, verso 137, dirá a mesma coisa, dentro desse mesmo contexto, diz assim, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. E nós temos também, por último, leiamos lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 5, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 16, verso 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. O que nós temos nesses poucos versículos? Há muito mais. O que nós temos? Uma afirmativa enfática de que Deus é um justo juiz. Por isso, a perfeição da justiça de Deus. As Escrituras Sagradas tratam a justiça de Deus como um atributo intocável. Parte da premissa que em Deus não há nenhuma injustiça. Portanto, a dúvida em relação à justiça dos atos de Deus provém da impossibilidade humana de compreendê-lo. Em sua finitude e limitação, não obstante a sua intelectualidade, o homem não tem capacidade de compreender os caminhos do Senhor, senão pela fé, que constitui um caminho que pode livrá-lo do caos, da insegurança, do vazio, da indefinição, da incerteza e do nada. Racionalmente, sobretudo por sua competência tão limitada, o homem não pode alcançar a mente de Deus. É uma tarefa inútil por ser impossível reduzir a Deus à nossa compreensão ou elevarmos a nossa compreensão a Deus através de nossos esforços humanos limitados. Então veja, dos dois lados é uma tarefa inútil e impossível nós reduzirmos a Deus à nossa compreensão ou nós elevarmos a nossa compreensão a Deus através dos nossos esforços. Isso é impossível, porque a mente de Deus é eterna, a nossa mente é finita, a mente de Deus é infinita, a nossa mente é limitada, a mente de Deus é ilimitada.
Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Como ele disse para João na ilha de Patmos, eu sou Deus Todo-Poderoso. O homem não tem condições, dentro do seu poder limitado, do seu poder finito, reduzir a Deus a sua compreensão, ou elevar a sua compreensão até Deus, como se ele, na sua capacidade humana, intelectual e filosófica, pudesse chegar a esse Deus. Não é possível. Por isso nós entendemos, teologicamente falando, que só há um caminho para compreender a Deus, inclusive a sua justiça, que é pela revelação que ele faz de si mesmo através da sua palavra. Através da sua palavra. Nós não temos outro caminho. Não há outro caminho, não há outro mecanismo. É um lugar onde nós não temos acesso. O homem não tem acesso a isso. Por isso que o ponto alto da justiça de Deus revelou-se em Cristo Jesus, pelo Evangelho, de fé em fé. Como diz lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E repetirei, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que texto importantíssimo para a nossa compreensão. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Ou seja, nós não podemos compreender a justiça de Deus longe do Evangelho, de fé em fé. Nós não podemos. É de fé em fé, é uma fé crescente, é uma fé que é alimentada, é uma fé que se desenvolve, é uma fé que evolui, uma fé que se sedimenta, que se consolida. Em Cristo Jesus, nós temos então uma compreensão maior do Evangelho, mas apenas na revelação de Cristo Jesus. Cristo tornou-se a justiça de Deus para que nós, também em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, que é que nós temos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Cristo tornou-se a justiça de Deus, para que nós, também em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo primeiro, depois nós. Nós, unidos em Cristo, nos tornamos nele a justiça de Deus. Em outras palavras, apenas pela fé em Cristo Jesus, o homem é elevado a um patamar de compreensão espiritual da justiça de Deus, levando-o ao ambiente de descanso em segurança. Em resumo, é pela fé que entendemos a Deus, sua justiça e suas obras, que é o que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi criado a partir daquilo que não se vê, o invisível foi criado a partir daquilo que não se vê, é o que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Ou seja, é apenas pela fé. A compreensão que nós temos de Deus tem um segredo, que é pela fé em Cristo Jesus. Agora, o que nós podemos concluir, além disso, por todos esses textos que nós lemos, que Deus não é injusto. Deus é justo. Por isso, a perfeita justiça de Deus. Não tenha nenhum temor, não tenha nenhum receio, porque durante todas as dispensações, mesmo lá no passado, antes de Cristo, antes da encarnação do Verbo, antes da manifestação do Filho de Deus, em todos os momentos, a justiça de Deus se revelou santa, reta e maravilhosa. Em nenhum momento Deus foi injusto. Como compreendermos isso em todas as dispensações antes da vinda de Cristo? Quando nós temos concentrado na história de Israel a manifestação de Deus ou a revelação bíblica que nós temos pelo Antigo Testamento, é difícil de nós explicarmos, mas o que nós temos a plena certeza, pelo exemplo que lemos lá no juízo de Sodoma e Gomorra, naquele diálogo entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus, que Deus não mata o justo com o injusto. Deus não fere o justo com o injusto. Pelo contrário, ele preserva o injusto por conta do amor ao justo. Mas isso também dentro de um limite, dentro de uma justiça
dentro de uma santidade, dentro de um ambiente eterno que nós não compreendemos. Que apenas pela fé em Cristo Jesus, pela revelação que Ele faz de si mesmo, através daquilo que nós temos registrado no cânon bíblico, é que nós podemos entender essa justiça de Deus. Então nós louvamos o nome do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor sustente a nossa família, sustente as nossas vidas nesse período tão difícil pela qual temos passado, que o Senhor nos dê graça e que nós possamos ter em Deus um testemunho perfeito da sua obra e da sua palavra, porque essa é a vontade dele para nós. Oremos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos e bendizemos o teu nome. Nós novamente queremos te agradecer por esses momentos em que podemos estudar a tua palavra e meditar com os nossos irmãos a respeito da revelação que o Senhor fez e faz de si mesmo pela tua Escritura, pelas Santas Escrituras. Nós louvamos o teu nome e te pedimos mais uma vez, sustenta e preserva a nossa vida no teu caminho, Senhor. Sustenta-nos para a tua glória, tem misericórdia da nossa vida. Queremos viver uma vida com um testemunho perfeito e poderoso diante de ti. Dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder, abençoa as famílias da tua igreja, abençoa os nossos irmãos em Cristo, que possamos em ti, Senhor, vencer, possamos em ti, Senhor, exaltar o teu nome e dar um testemunho da tua glória, dessa verdade bíblica maravilhosa que nos eleva até esse ambiente celestial de glória e de poder. Assim nós nos colocamos diante de ti e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Novamente, na paz do Senhor a todos, Deus nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, de bênção, de alegria e de esperança. Um abraço carinhoso e fraternal a todos os irmãos.